o número de casos de coronavírus no Brasil deve ter aumento expressivo até o início de abril. Essa é a previsão das autoridades da saúde no país. A repórter Rosane Ferraz traz mais detalhes para a gente. A previsão do Ministério da Saúde é que em 2 semanas e meia, ou seja, até o início de abril, o número de casos de coronavírus cresça de forma muito expressiva no Brasil. Prevendo esse crescimento, o governo federal acionou os 5 hospitais filantrópicos de excelência no país para que usem recursos e pessoal no enfrentamento a uma possível epidemia de coronavírus no Brasil. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os planos de saúde passem a bancar os testes para o novo coronavírus. O balanço mais recente do Ministério da Saúde mostra que, no país, são 893 casos suspeitos de coronavírus, 34 casos confirmados. Ao todo, são 19 casos em São Paulo, 8 no Rio de Janeiro e 2 na Bahia. Além disso, há um caso confirmado no Distrito Federal e nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas e em Minas Gerais. Em Goiás, são 14 casos suspeitos de coronavírus, aguardando resultados de exames. 7 casos em Goiânia, todos adultos em isolamento domiciliar. A maioria apresentou sintomas após chegar dos Estados Unidos, Itália, Portugal e Peru. São 5 mulheres e 2 homens com suspeita de coronavírus. O hospital referência para coronavírus é o HDT. Mas a previsão é que CAIS e unidades de pronto atendimento também passem a atender casos suspeitos de coronavírus a partir da próxima segunda-feira. As formas de transmissão são tosse, espirros, beijo, aperto de mão, abraço, superfícies não higienizadas como celulares, maçanetas, corrimão, botões, teclas e apoios do transporte coletivo. Olha, realmente é uma situação preocupante essa notícia divulgada pelo Ministério da Saúde que os casos vão crescer de forma exponencial, ou seja, de forma muito mais rápida do que a gente estava imaginando, né? Se já está desse jeito, a gente fica preocupado, imagina com esses números. Mas eu quero saber agora se é motivo a gente ficar tão preocupado assim com a Flúvia Amorim, que é a Superintendência de Vigilância em Saúde aqui do Estado de Goiás. Flúvia, boa tarde. Boa tarde. O que significa essa notícia do Ministério da Saúde? Bom, na verdade, o que tem acontecido? Depois da introdução do vírus, né, da descoberta do primeiro caso em São Paulo, e aí sucessivamente em outros estados, o Brasil já é considerado um país com transmissão sustentada. O que quer dizer isso? Já tem casos de pessoas que adquiriram a doença sem viajar. Então, considerando que é uma doença de transmissão pessoa a pessoa, já é sabido que a transmissão acontece de uma forma muito facilitada. Então, além das pessoas doentes que transmitem a doença, a gente tem ainda alguns casos de portadores assintomáticos que não têm sintomas, não adoecem, mas que podem estar transmitindo também. Esse também é um dos motivos pelo qual o Ministério fala desse crescimento exponencial. Crianças são preocupantes? Elas conseguem espalhar o vírus mais rapidamente? Inclusive, lembrando, temos um caso em investigação de uma criança de 1 ano de idade, moradora de Portugal, em Séries, não é isso? Isso, esse caso ainda não está sendo considerado como caso suspeito, ele está em avaliação, né, para ver se ele entra nos critérios de definição de caso. Mas tem os sintomas? Ela tem sintomas. Agora, em relação à criança, o que os estudos têm mostrado é que existe uma grande parcela de crianças que elas são portadoras assintomáticas. Vi o caso de São Paulo, daquela adolescente de 13 anos, ela não tinha sintomas da doença, mas foi feito o exame e descobriu que ela tinha o vírus. Então, as crianças, pelos estudos, mostram que poucas adoecem, né, tem poucos casos de criança em comparação aos adultos, mas eles podem estar transmitindo. Então, aí mais uma dificuldade no controle dessa doença. Pois não tem sintomas, está transmitindo, o que a gente faz para não pegar? Bom, as precauções individuais que a gente vem falando. Principalmente lavar sempre as mãos, né? Evitar ao tossir e espirrar, usar as mãos. Não coçar o olho, o nariz ou a boca com a mão suja, sem lavar. Essas são as principais ações que cada um pode tomar na sua rotina individualmente. Flúvia, o que você tem a dizer àquelas pessoas que se manifestam principalmente nas redes sociais, tentando minimizar os riscos do coronavírus, dizendo que é um alarde muito grande e que a
dengue mata muito mais. Agora há pouco falamos também do sarampo, que é uma doença gravíssima. Até o presidente da República falou isso, né? Que isso é coisa da grande mídia. Mas cada qual com a sua gravidade. E aí? Isso, na verdade, vamos lá, o Covid-19 é uma doença nova, né? A gente tem estudos até agora que mostram que cerca de 80% das pessoas que adquirem essa doença, elas evoluem para a cura, né? Então, que mostra que a letalidade ela é baixa se comparada com outras doenças. Mas não quer dizer que a gente tem que entrar em pânico, mas também não quer dizer que a gente deva banalizar a doença. A doença, ela tem causado impacto, sim, principalmente em idosos, então nós temos, sim, que ter a informação correta e tomar as precauções que forem necessárias de acordo com a situação. Se não fosse tão preocupante assim, imagina como é que está a situação da Itália, entre outros países. A Itália praticamente está com todo mundo em quarentena. Agora, Goiás, como é que está a situação? Quantas pessoas? Bom, ontem foi lançado, né, no boletim do Ministério 14 casos suspeitos em Goiás, mas nós já fizemos exame de 12. Desses 14, 12 já foram descartados. Então nós temos 2. Nós temos 2 aguardando resultados de exame. Homem ou mulher? Mas que temos homem e mulher. Mas esses dados, até o final da tarde, eles vão mudar. Entram uns, saem outros, então isso é muito dinâmico. Então, hoje, no final da tarde, nós divulgaremos um novo boletim, né, que é repassar também ao Ministério da Saúde. E estaremos acompanhando tudo, claro, com certeza. Flúvia Amorim, mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço.